Olá, aqui é a Fabiana e nesse vídeo nós vamos falar sobre os sinais senoidais, continuando os conceitos introdutórios. O sinal senoidal ele é definido a partir dessa equação. Temos aqui a definição no tempo discreto e a definição no tempo contínuo. A maioria dos parâmetros não muda o nome, somente a frequência angular que altera a simbologia. Então, a gente tem o A de amplitude, o φ para o ângulo de fase e o ômega minúsculo para a frequência angular no tempo contínuo, o ômega maiúsculo para a frequência angular no tempo discreto. A gente vai falar um pouco mais sobre a frequência angular, porque se a gente for olhar a fórmula dela, é ela que se relaciona com o período. Nós já conversamos sobre sinais periódicos e aperiódicos, mas não entramos nesses detalhes. Então, o que a gente tem aqui? A frequência angular, ela é 2πf, sendo que SF é aquela frequência em Hertz, né? Lembrando, a frequência angular ela é em rad por segundo, radiano por segundo. Ou então, substituindo a frequência pelo período, a gente tem que a frequência angular é 2π sobre o período. Lembrando, né, que esse zerinho que a gente tem aqui na frequência angular e no período é que é o menor possível. A gente já falou isso no vídeo sobre sinais periódicos e aperiódicos. Se eu colocar, então, o período como em evidência na fórmula, a gente tem essa fórmula aqui, ó. O período é igual a 2π sobre a frequência angular. Então, por exemplo, quando a gente fala que x de t, né, vou colocar aqui cosseno de t, a gente afirma que o período aqui é 2π, na verdade, a gente está fazendo esse cálculo, porque em cosseno de t, a minha frequência angular ela é 1. Logo, jogando na fórmula, 2π sobre 1, 2π. Se eu pegar agora x de t igual a cosseno de 2t, o meu período mudou, porque eu mudei a frequência angular. Jogando na fórmula, nós temos 2π sobre 2 igual a π. Então, repara que é inversamente proporcional, né? A gente tem que, quando a frequência angular ela aumenta, o nosso período diminui. Tem aqui exatamente o gráfico desses dois sinais que eu fiz no MATLAB para a gente conseguir fazer essa comparação. Então, em azul, eu tenho aqui o cosseno de t. Repara, né? Se a gente pegar aquele ponto que ele se repete para a gente analisar o período, se eu pegar aqui no ponto 0, essa amplitude, ela se repete aqui, que seria mais ou menos no 2π realmente. Agora, já o cosseno de 2t, a repetição do zero, ela ocorre aqui. Se a gente for olhar, está mais ou menos ali no π, que é exatamente o período que a gente calculou. Mas todo sinal senoidal, ele é periódico? Aí depende. Do que? Se o sinal for contínuo ou discreto no tempo. Se ele for contínuo, ele é periódico, e o período fundamental é aquela fórmula que a gente acabou de ver, 2π sobre a frequência angular. Agora, se ele for discreto, a gente insere um k nessa fórmula e faz uma análise. Existe k inteiro que torne o meu período inteiro? Isso é porque, como a gente já viu, o sinal discreto, a gente só vai ter tempo nos números inteiros, né? Então, o período também tem que ser um número inteiro. Vamos fazer uns exemplos para fixar mais essa ideia. Então, se eu tenho aqui x de t igual a seno 31t mais π. Eu quero saber qual é o período desse sinal. Então, ele é contínuo no tempo. Então, eu tenho que t0 é igual a 2π sobre a frequência angular, né, que é aqui, ó, 31. E aí está o meu período. Agora, se esse sinal for discreto, vou colocar aqui, ó, seno 31n mais π. Cochete. Eu vou ter que o período vai ser 2π sobre 31 vezes k. E aí, a gente faz aquela análise. Existe k inteiro que torne o meu período inteiro? A resposta aqui é não.
né? Nenhum valor de k inteiro torna esse valor n inteiro, porque a gente tem esse π aqui, ó. Logo, esse sinal, ele não é periódico. Vamos fazer mais um exemplo? Se eu tenho x de n, vamos colocar uma soma de senoides agora. πn sobre 3, um seno, πn sobre 4, mais 0,1 π, cosseno, 3π sobre 2n. Então, a gente vai fazer agora uma soma de senoides, né? Lembrando aqui que a frequência angular não entra na análise do período. E como é que a gente vai fazer, então? A gente olha o período de cada senoide separadamente primeiro. Se uma delas já não for periódica, o nosso sinal x já não é periódico, né? Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui primeiro para o cosseno. O n0 vai ser igual a 2π sobre a frequência angular vezes o k, né? Simplificar. Então, eu tenho que o meu período, ele vai ser 6k. Fazendo a análise, né? Se o k for 1, eu consigo o período igual a 6, né? Então, a gente sempre pega o menor k possível para a gente ter o menor período possível, que é o período fundamental. Então, aqui, o cosseno, o período dele é 6. Vamos fazer agora aqui para o seno. n0, 2π sobre π sobre 4, vezes o k. Também consigo simplificar. Vou ficar aqui com 8k. Mais uma vez, k igual a 1, n0 igual a 8. Então, também tem o período aqui da segunda senoide. Para terceiro, vou fazer aqui n0, 2π, 3π sobre 2 vezes k. Também vou fazer a simplificação. E aqui vai ficar 4k sobre 3. Agora, o meu k igual a 1, eu não consigo um período inteiro, né? Então, o menor k que a gente consegue é o 3, para o período ser 4. E agora, eu tenho o período cosseno, que é 6, o período dessa senoide, que é 8, e o período desse cosseno, que é 4. Mas o que me interessa é o período do meu sinal x. Qual que vai ser esse período? O período do x, ele vai ser o mínimo múltiplo comum dos períodos das senoides que estão somando. Então, de 8, de 6, 8 e 4, que é 24. Então, tá aí o período do sinal x de n. Então, nesse vídeo, nós vimos alguns sinais senoidais e falamos um pouco mais sobre periodicidade. Até!